bem com você aí? Tá olhando o quê? É isso mesmo que você tá pensando. Hoje estou aqui para lhe ensinar algo que com certeza você já conhece de vista, devido à prática da leitura: os artigos. Mas não se assuste com esse nome não. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Além disso, graças ao artigo, conseguimos descobrir o gênero e o número dos substantivos. Epa, para tudo! Viu só quantas coisas o nosso amigo de lata usou? Substantivo, gênero e número. Todas elas nós já vimos aqui, mas não custa recapitular, né? Anota aí. Substantivo é aquilo que dá nome a seres e objetos. O número serve para indicar se o substantivo está no plural ou no singular. Já o gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Esclarecimentos feitos? Fui! Como eu estava falando, o artigo é o responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um ser específico e citar algo de modo vago. Para ficar mais simples, se liga aí na classificação dos artigos. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. Veja só. Visitei o barco do Capitão Lobão. Vejam bem, eu não visitei qualquer barco que estava ancorado no porto. Eu visitei apenas o do Capitão Lobão. Graças ao artigo o, além de saber qual barco, conseguimos perceber que o barco está no singular e é uma palavra do gênero masculino. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino. Para indicar o plural dos artigos definidos, temos o os para substantivos masculinos no plural e o as utilizado para palavras femininas no plural. E eles podem ser usados em uma mesma frase. Olha só. O Capitão Lobão defendeu os tripulantes com a espada. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Esses daí, como o próprio nome já diz, determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Dê uma olhadinha. Visitei uma tribo. Reparem que, devido ao uso do artigo indefinido, não conseguimos precisar qual tribo foi visitada. Os artigos indefinidos, usados para palavras no singular, são um para o masculino e uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns. E para indicar o plural feminino, umas. Assim como os artigos definidos, os indefinidos podem ser usados em uma mesma frase. Lembrando que eles sempre concordam com os substantivos em gênero e número, hein? Bom, melhor eu ir antes que o professor Fronesis chegue. E não se esqueça, os artigos são muito fáceis. Para usá-los direitinho, basta ficar atento ao companheiro substantivo. Tchauzinho! Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é artigo. Módulo 3, páginas 30 a 34. Vamos lá? Artigo. Vocês devem ter visto, antes do início da minha introdução, o vídeo explicando o que são artigos e quais são os artigos. Então, vamos aos exercícios aqui de introdução e vou retomar a explicação do que são os artigos. Nos capítulos anteriores, você viu algumas classes gramaticais, como o adjetivo e o numeral. Agora você vai estudar o artigo. Releia um trecho da crônica A Herança. Daí que quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança, o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, vó,
só o livro. Vovó não gostou nada da ideia, queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido com esse livro, o livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele, não tem jeito, não dá, não. Letra A. O que o artigo o que antecede a palavra livro nesse trecho sugere sobre o substantivo? Sugere que é um livro específico, um livro especial, ou sugere que é um livro qualquer? Bom, vocês viram na animação, na explicação, que o artigo o, a, os e as são artigos que definem, que especificam o substantivo. Então, sugere que é um livro específico, que é um livro especial. Se fosse um livro qualquer, ela não diria o livro, diria um livro. Então, iria se referir a um livro qualquer. Letra B. Se a expressão o livro fosse substituída por um livro, o sentido continuaria o mesmo? Justifique sua resposta. Eu acabei de falar, né? Não, não seria o mesmo. Seria um livro qualquer, não seria definido que livro ela estaria se referindo. Letra C. Qual é o gênero das palavras em destaque no trecho? Então, olha só. O livro, né? Então, livro é um substantivo masculino, porque ele está acompanhado de um artigo masculino, e paixão é um substantivo feminino, acompanhado de um artigo definido feminino A. Letra D. O que permite reconhecer o gênero desse substantivo? Os artigos, né? O artigo definido masculino e o artigo definido feminino. Agora flexione esses substantivos e seus artigos para o plural. Então, como é que vai ficar? O livro, os livros. A paixão, as paixões. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, podendo defini-lo, especificá-lo ou indefini-lo, generalizá-lo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo. Então, temos aqui a tabelinha com a classificação e a flexão dos artigos. Então, artigos definidos, o, a, os e as, o e a no singular, os e as plural. Função, define e especifica o substantivo. Indefinidos, uma, uns e umas, generaliza o substantivo. Nada novo, né? Vocês já conhecem os artigos, a gente trabalha com os artigos desde o segundo ano. Então, tá fácil a vida aqui. 1. Leia a sinopse abaixo. Afinal, é a felicidade. Apesar das suas limitações físicas, um garoto atinge seus ideais de vida. Rafael vivia feliz em um sítio, mas aos 7 anos passou a usar muletas. Quando cresceu, foi para a cidade trabalhar com o tio. O problema nas pernas não o impediu de se tornar um rapaz realizado e apaixonado. Letra A. De que trata a história apresentada nessa sinopse? Letra B. O artigo empregado no título da sinopse é classificada como definido ou indefinido? Letra C. O artigo que antecede a palavra garoto na sinopse é classificada como definido ou indefinido? 2. Complete as frases abaixo com o plural das palavras indicadas. Então, nós temos aqui a palavra lápis, mês, tênis, país. O que essas palavras têm em comum? Todas elas terminam em S, mesmo no singular. Então, algumas aqui vão se manter na mesma forma com no plural e outras vão sofrer algum acréscimo aí. Então, prestem atenção para fazer o plural correto aí. Quais substantivos não tiveram sua forma alterada no plural? Então, vocês vão escrever aqui quais se mantiveram da mesma forma, mesmo você passando para o plural, né? Então, o que vai identificar se esse substantivo foi para o plural ou não? O artigo, tá? Então, eu vou dar o exemplo aí da letra A, o lápis.
O plural de lápis é lápis. Então, os lápis, o lápis, os lápis, ok? Vamos para a próxima página, página 32. O artigo e a substantivação das palavras. Que palavrão, né? Substantivação. Substantivação é quando eu torno uma palavra que de origem ela não é um substantivo, ela na sua forma primitiva ela pode ser um verbo, ela pode ser um adjetivo, e eu transformo essa palavra em substantivo de que forma? Colocando o artigo antecedendo ele. Então, olha só. Leia as frases abaixo. A mata verde se espalha por toda a colina. Letra B. Venha apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. Então, observem aqui. Na letra A, nós temos a palavra verde destacada e na letra B nós também temos a palavra verde. Porém, elas foram usadas aí com duas classes diferentes. Na letra A, a palavra verde, ela se refere, né, ela caracteriza a mata, então ela é um adjetivo. E na letra B, ela está acompanhada do artigo, o verde. Então aqui ela foi substantivada, então ela tem valor de substantivo. Vamos ler aqui. Relacione essas palavras ao sentido da palavra verde em cada uma delas. Indica que o verde é a vegetação, a própria mata, ou indica a cor da mata. Então, olha só, relacione, então vocês vão colocar A e B nesses quadradinhos aqui. Bom, o artigo sempre acompanha um substantivo, então ele é parceiraço do substantivo. Dessa forma, se ele anteceder qualquer outra classe de palavra, essa palavra passará a exercer a função de um substantivo. Observe as frases a seguir. Ouço o cantar dos pássaros toda manhã. A palavra cantar, qual é a origem dela? Ela é um verbo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, cantar é a forma nominal, é o nome do verbo em questão. Ele está acompanhado, então, do artigo. Então, dessa maneira, ele também exerce a função de substantivo. Ele deixou de ser um verbo e se tornou um substantivo por conta da presença do artigo que o antecedeu. 7. 7 é um numeral, certo? Vocês aprenderam numerais, já aprenderam antes e esse ano a gente já viu numerais de novo. Então, olha só, 7 é o que eu preciso tirar na prova. Então, olha só, eu tenho um artigo indefinido, acompanhando um numeral. O que aconteceu com esse numeral? Ele se tornou um substantivo, ok? 2. Crie frases com as palavras abaixo de forma que elas exerçam a função de substantivo. Então, olha só, frio é um adjetivo, você vai transformá-lo em um substantivo. Então, você vai escrever uma frase acrescentando aí na frente da palavra frio um artigo, tá? A mesma coisa aqui, não. Não é um advérbio de negação. Se você acrescentar um artigo aí, vai transformá-lo em um substantivo, então vai escrever uma frase dessa maneira. Se balançar é verbo, então você vai fazer a mesma coisa, tá? Então a dica é colocar o artigo na frente. Em certas frases, os artigos podem adquirir sentidos diferentes do habitual. Observe nas frases a seguir a ideia dos artigos em destaque. Este não é um livro qualquer, é o livro. Então, olha só, aqui ele intensificou, tá querendo dizer que é o melhor livro. Já ouviram aquela expressão? O cara. Então, ele é o cara, porque ele fala, essa pessoa é demais. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com a palavra livro. A garota pintou as unhas. Ideia de posse, ela pintou o quê? Suas unhas. Então, nesse caso, o artigo ganhou um novo sentido. Atividades. 1. Observe as ilustrações abaixo. Letra A. O caixa do supermercado é meu tio. Eu peguei a caixa no supermercado. Então, olha só. Aqui eu tenho o artigo masculino e aqui eu tenho o artigo feminino.
mudou o sentido do substantivo caixa. No primeiro sentido, o caixa está se referindo a uma pessoa que trabalha no supermercado. E na segunda, né, a caixa é o objeto. Então, olha aqui. Identifique o gênero da palavra caixa em cada uma das orações apresentadas. Então, na primeira tá no masculino e na segunda no feminino. Com que sentido a palavra caixa foi empregada em cada uma das orações? Acabei de falar, né? Expliquei já tudo isso aí. Bom, aliás, é um momento bom para a gente falar da nossa palavra-chave. E a palavra-chave de hoje é substantivo, ok? Então, anotem aí para não esquecer de registrar a chamada. A palavra-chave é substantivo. Lembra que é tudo em letra maiúscula. 2. Relacione as colunas abaixo de acordo com o significado das palavras apresentadas. Então, olha só. A para a cabeça, B para o cabeça, C para a capital, D para o capital, E para a nascente e F para o nascente. Então, ponto do horizonte onde o sol nasce, fonte de onde brota a água da terra, parte do corpo, cidade onde fica a sede da administração de um país, estado, província, etc. Dinheiro, bens, riqueza, pessoa célebre, inteligente, líder. Então, vocês vão relacionar do A ao F na segunda coluna. Atividade 3. No cotidiano, usamos os artigos indefinidos com diferentes sentidos. Explique qual sentido o artigo expressa em cada uma das frases abaixo. Letra A. Essa revista em quadrinho deve custar uns R$20. Bom, olha só, notem que a palavra, o uns aqui, o artigo uns, ele tomou um novo sentido. Qual é o sentido aqui, uns R$20? Letra B, hoje corri uns 12 quilômetros. Letra C, quando recebi o presente, senti uma alegria imensa. 4. Observe o anúncio de propaganda abaixo. Novembro Azul, homem que se cuida não perde o melhor da vida. Você já ouviu falar sobre a campanha Novembro Azul? B. Qual é o objetivo desse anúncio de propaganda? C. A palavra melhor está exercendo a função de adjetivo, substantivo ou advérbio? Olhem aqui. Letra D. Na frase do anúncio, o substantivo homem não está acompanhado de artigo. Que efeito de sentido a ausência do artigo provoca nessa frase? Pensem e respondam com cuidado. Bom, terminamos o assunto da aula de hoje e também terminamos este capítulo. Então, vocês podem responder as questões também do que estudei, que revisa o capítulo 7. Então, nós estudamos aí sobre a notícia, sobre a crônica, sobre os artigos. E aqui, o que foi que a gente estudou mesmo? Ah, foi a notícia. Então, a notícia aqui, notícia, deixa eu ver. É empregada pelos jornalistas que expõem os fatos sem apresentar sua opinião em relação ao assunto. Já ocorre quando o jornalista opina de uma forma implícita ou implícita. Isso aqui é da linguagem da notícia. Bom, gente, até a próxima aula. Respondam as questões, enviem as tarefas no Google Classroom, assine a lista de presença. Eu já falei a palavra-chave e ela já apareceu aí em algum momento. Façam a parte de vocês. Estudem. Qualquer dúvida, podem me procurar. Um beijo. Tchau, tchau.